teu poder. Na cruz revelou imenso amor, história que a muitos surpreendeu. O que importa é fazer teu nome grande, é que eu diminua, pois a glória é toda tua, meu Senhor. O que importa é loucura para os homens, mas teu Espírito convence. Simplesmente me coloco em tuas mãos, Senhor. Tudo que sei é que nada sei diante de todo teu poder. Na cruz revelou imenso amor, história que a muitos surpreendeu. O que importa é fazer teu nome grande, é que eu diminua, pois a glória é toda tua, meu Senhor. O que importa é loucura para os homens, mas teu Espírito convence. Simplesmente me coloco em tuas mãos, Senhor, para semear e te servir de todo o meu coração. Dar meu melhor e construir, fundamentado em ti, Jesus, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. A rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. Para semear e te servir de todo o meu coração, dar meu melhor e construir, fundamentado em ti, Jesus, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. A rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. O que importa é fazer teu nome grande. Amém, Senhor. O que importa é fazer seu nome grande, Deus. Obrigada, Senhor. Boa noite, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos ter mais um tempo de reflexão no livro que nós temos estudado, que tem como título Admiração, um livro escrito por Paul Tripp, um autor bem conhecido nosso já, né? Nós temos aqui na capa escrito, além da palavra admiração, nós temos escrito aqui: é preciso passar mais tempo contemplando a beleza do Senhor, porque ela é relevante para tudo que pensamos, fazemos e dizemos. O tema de hoje, o título do capítulo de hoje, que é o capítulo 5, o título é Amnésia. Amnésia. João Calvino escreve assim: não há uma só folhinha de grama, nem uma só cor neste mundo, cujo propósito não seja fazer o homem feliz. Assim o autor começa o capítulo fazendo essa citação de Calvino. Amnésia é a pior forma de cegueira. A habilidade física de ver desprovida de habilidade espiritual, de realmente ver o que está se vendo. É a capacidade de olhar as maravilhas, coisas projetadas, que foram projetadas especificamente para comover
as pessoas, deixar as pessoas sem fôlego por causa da admiração, mas não ser mais comovido por elas. É a triste condição de bocejar, assim que o autor coloca, a triste condição de bocejar diante da glória de Deus. Tô com sono olhando para toda a beleza que Deus criou, como se ela nada mais comunicasse para mim. Nenhuma maravilha física existe isoladamente, nenhuma beleza criada em um fim ou para um fim em si mesmo. Nada é apenas o que é. Tudo existe para um grande propósito. O autor chama de propósito vertical. Deus moldou seu mundo de maneira a revelar a sua glória. Algumas passagens nas Escrituras que afirmam a respeito deste modo como Deus projetou o mundo, né? Algumas passagens bem conhecidas, ou esta é bem conhecida, Salmo 19, de 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discursos nem palavras. Não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Também Isaías 6,3 é mais uma passagem citada pelo Paul Tripp. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E uma última passagem citada por Paul Tripp, Romanos 1, 19 a 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, textos que apontam para a glória de Deus através, ou sendo revelada através da criação, né? Nós podemos ser incrivelmente esquecidos, esquecemos pessoas, esquecemos sobre a bondade de pessoas, que pessoas tiveram para conosco, esquecemos velhos amigos, esquecemos acontecimentos lá do passado, coisas que aconteceram nas nossas vidas. Por causa da nossa falta de memória, então, Deus criou o mundo material com a finalidade mnemônica, ou seja, a ideia de que ajuda a gente a ter na memória. Deus criou o mundo material com a finalidade mnemônica para nos ajudar diariamente a lembrar que nós não estamos sós, que não estamos no centro, que a vida não se refere primariamente a nós e que há uma história maior do que a breve história individual da nossa vida. Deus nos dá pequenos lembretes que Ele plantou na criação para nos proteger desse esquecimento, dessa falta de memória, dessa amnésia. O Pai terreno é um instrumento mnemônico, ou que seja, que traz a memória, um instrumento que traz a memória dado por Deus para nos lembrar da glória do Pai Celeste. O Pai terreno nos traz a memória um Pai Celeste. A tempestade, por exemplo, é um instrumento para nos lembrar do poder de Deus, até mesmo da ira de Deus. O sol se levanta todos os dias para nos lembrar da fidelidade de Deus. E aqui a gente poderia citar vários exemplos relacionados à criação de Deus. Lembretes e mais lembretes de Deus. E ainda assim nós tendemos a ser cegos e esquecidos porque o pecado está causando isso em nós, né? Esse esquecimento. O pecado que cega os nossos olhos, que insensibiliza os nossos corações. Então nós temos a capacidade corrupta de olhar o mundo ao redor de nós e de não perceber a Deus. E isso por causa do pecado.
Deveríamos diariamente ser impressionados pela glória de Deus ao nos depararmos com o mundo físico, as coisas criadas. Nós tendemos à perda da nossa admiração vertical, e com isso a nossa capacidade de admiração ela acaba sendo raptada para outras coisas. Nós acabamos colocando foco em outras coisas. Então, Paul Tripp, diante disso, dessa realidade do nosso coração, ele apresenta alguns sintomas da nossa cegueira amnésica, é assim que ele chama. Alguns sintomas, então. O primeiro, egocentrismo. Se você não está vivendo em admiração por Deus, você se encontra sem nenhum programa mais importante pelo qual viver senão você mesmo, isso o reduz aos seus próprios desejos, suas necessidades, seus sentimentos. Obcecado por sua própria felicidade, você está num lugar no qual não foi criado para estar. O centro de tudo. Primeiro sintoma, egocentrismo. Segundo sintoma, exigir direitos. Viver em admiração por Deus significa que você é motivado pela vontade e pela honra dele. Quando essa admiração ela vai sendo perdida, ela é perdida, você vive à procura do que considera ser necessário, merece ou é seu por direito. Quando perdemos a admiração por Deus, somos reduzidos a viver em busca dos nossos próprios interesses, exigindo os nossos direitos. Segundo sintoma, exigir direitos. Terceiro sintoma é o descontentamento. Se a amnésia ela coloca você no centro do mundo, convencendo seu coração de que você tem direito a coisas que de fato não são suas por direito, você sempre lutará com o descontentamento. O contentamento verdadeiro e duradouro é sempre resultado de se viver por algo maior do que nós mesmos. Quando o deleite mais motivador da minha vida é o deleite em Deus, serei contente, mesmo em circunstâncias que tenderiam a fazer-me queixoso ou resmungão. Tendemos a ser por demais descontentes, na maioria das vezes, não porque temos um problema de necessidade, mas porque temos um problema quanto à admiração a Deus. Então, quarto sintoma apresentado. Aliás, o terceiro, descontentamento. O quarto sintoma, disfunção relacional. Queremos que nossos filhos nos deem identidade e pedimos que nosso cônjuge seja o nosso salvador pessoal. Nós esperamos muitas vezes que os nossos amigos nos façam sentir bem a respeito de nós mesmos. Nosso chefe nos dê uma razão para nos levantarmos pela manhã. Porque nosso coração não está cheio de admiração por Deus, essas coisas acontecem. Então nós colocamos pessoas onde Deus deveria estar. E porque nós fazemos isso, colocamos pessoas num espaço que não foi projetado para ser preenchido por elas, então as pessoas nos desapontam, nos magoamos, ficamos desapontados. Quarto sintoma, disfunção relacional. Quinto sintoma, controle. Deus governa sobre todas as coisas, nós sabemos, nós declaramos isso quando nós cantamos. E eu e você fomos criados para ficar perplexos, surpreendidos e emudecidos em maravilhosa adoração diante da imutável e eterna soberania de Deus sobre todas as coisas que existem. A amnésia horizontal funcional não permite que eu e você descansemos no controle de Deus e o faz querer tomar o controle. Ao tentar fazer isso, tomar o controle, o que tem pouco poder para controlar, você viverá frustrações por causa da sua falta de controle e será intimidado pelas pessoas que tentam controlar. Você tem um problema quanto à admiração a Deus
e a sua soberania, o seu próprio controle. Quinto sintoma, o controle, então. O sexto sintoma é o temor. Somente quando o temor maior de Deus governar o seu coração é que você será liberto de todos os pequenos temores da vida, que paulatinamente vão destruindo o seu coração. Quando você viver em admiração reverente pela magnitude do poder e da autoridade de Deus, em assombro pelo exercício do seu poder para a glória dele, para o seu bem, então você poderá estar livre das ansiedades que o intimidam e roubam a alegria. Então a coragem resulta de estar tomado de grande admiração pela majestade de Deus. Aquele temor cheio de adoração, o temor a Deus. Então o sexto sintoma é temor. Sétimo sintoma, ira. Ira contra Deus. Pessoas perdem sua admiração e se colocam no centro do seu pequeno mundo individual e por isso ficam furiosas porque Deus não vai até elas. Então o conceito que tem da bondade de Deus é diretamente relacionado à própria experiência de felicidade. Então a pessoa não entende Deus como o Senhor da impressionante glória. Em sua teologia funcional tem reduzido Deus a um serviçal divino. O trabalho dele é assegurar que todos os dias sejam bons dias. Assim pensa alguém com essa amnésia com relação à beleza de Deus. Quando a admiração pelo eu toma o lugar da admiração por Deus, ele deixa de ser nosso Senhor e é reduzido a um empregado, aprendiz. Então, nós nos iramos contra Deus, porque Ele não está fazendo aquilo que nós queremos que faça para nós. Sétimo sintoma, então, a ira. A ira contra Deus. Oitavo sintoma, inveja. Quando minha capacidade para a administração, a admiração, se reduz ao tamanho dos meus desejos ou ao tamanho das glórias do mundo, torno-me um marcador de pontos. Sempre vou comparar o que eu sou, tenho e vivencio com o meu vizinho, como meu vizinho é, tem ou vivencia. Então, comparação com esse, com aquele, com o vizinho. Vou lutar com as bênçãos de que outros desfrutam. Vou lutar para ser satisfeito e serei importunado pela questão pela qual outros desfrutam de tudo que desfrutam, né? De coisas que eu nunca tive e por aí vai. Isso é a falta de admiração a Deus. Oitavo sintoma, inveja. Nono sintoma, obsessão. Quando a grandeza de Deus não está diante dos nossos olhos, enchendo o nosso coração, então a gente vive como se tudo dependesse de nós, sempre trabalhando demais, tentando mais e mais e mais e arduamente. A admiração nos permite desfrutar de um descanso sabático. Nono sintoma, uma obsessão. Décimo sintoma, exaustão. Se você perde de vista a glória incalculável de Deus, em vez de confiar no rei, você viverá como rei, sobrecarregando seus ombros com fardos reais. Se perder de vista a maravilhosa graça de Deus, tentará produzir pelo esforço humano que vem somente por meio da graça divina. Então você vai trabalhar muito, porque sempre sentirá que precisa trabalhar mais, fazer melhor, e você ficará exausto, porque perdeu de vista a glória incalculável de Deus. Décimo sintoma, exaustão. 11º sintoma, dúvida. Enquanto Deus permanece concedendo a você o que Ele prometeu, mas não os seus desejos particulares, você começará a duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus, duvidar do próprio Deus, e quando duvidamos de Deus, paramos de confiar nele. Então, o 11º sintoma de que nós não estamos
admirados com Deus é a dúvida com relação a Deus, a dúvida com relação à bondade de Deus. Então é mais um sintoma e penúltimo sintoma essa amnésia do nosso coração. E o último sintoma, o 12º, frieza espiritual. Então há uma relação direta entre a admiração e a adoração a Deus. Preenchemos os vazios da admiração por Deus pela admiração pelo eu, e quando fazemos isso, então a nossa adoração ao Senhor ela vai morrendo, vai deixando o nosso coração cada vez mais frio espiritualmente. Uma adoração diminui à medida que a admiração a Deus também não está acontecendo. 12º sintoma da amnésia é a frieza espiritual. E assim Paul Tripp então nos ajuda a fazermos uma avaliação do nosso coração. Temos vivido numa amnésia com relação à grandeza de Deus. Não nos alegramos em nos admirarmos olhando para a criação que aponta para o Criador. Temos esquecido a sua grandeza. Quando estamos cegos para a impressionante e expansiva glória de Deus e não nos lembramos da sua infinita grandeza, nós vivemos com um coração atrofiado. Nosso coração se reduz, ele é reduzido às dimensões das esperanças e sonhos pessoais ou às dimensões do que o mundo físico à nossa volta tem para oferecer. Coração atrofiado, reduzido. Então, isso acontecendo, o conselho do autor no livro é que quando a gente vai percebendo que isso está acontecendo no nosso viver, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus, realmente arrependidos por nossa amnésia, quanto à admiração a Deus. Precisamos, então, correr em direção ao próprio Deus para que Ele mesmo nos ajude, nos capacitando a essa admiração que a gente tem visto, refletido durante os nossos estudos aqui através deste livro. Então, temos percebido algum sintoma, temos percebido sintomas, temos percebido um coração meio aí esquecido da grandeza de Deus. Então, nosso conselho, meu conselho, que vem do conselho do autor, vamos buscar o próprio Deus e pedir ajuda para Ele, para que possamos voltar à admiração, ou realmente viver de acordo com corações que desejam admirar Deus e adorá-lo diariamente. Então aqui fica a nossa reflexão. Se você puder agora ter um tempo em oração, colocando esse tema diante do próprio Deus. Que Deus abençoe você e a sua família.